um soldado do exército. E de repente, você defende a pátria brasileira, né? Você está aqui na missão, entenda bem o que eu vou falar, você está numa missão e o seu comandante lá te instrui, né? O seu superior, para uma determinada guerra. Uma determinada guerra. O soldado, todo tempo, ele é treinado para a guerra, né? Quem foi militar aqui sabe disso. Alex, você foi militar, Alex? Não? Você tem uma cara de soldado, rapaz, você? Mas agora é soldado de Jesus, né? Alguém aqui já foi soldado do exército? Rapaz, não tem ninguém aqui, todo mundo fugiu, né? Então, deixa eu explicar uma coisa. O André não está aqui, o André já foi, né? Então, o soldado dentro do exército, ele é treinado, né, em todo o tempo, para uma guerra. E dentro desta guerra, o que acontece? Dentro desta guerra, o soldado, ele é treinado para ele se dar bem, para ele defender o país dele. Então, vamos supor que ele está no exército, isso não vai acontecer em nome de Jesus, eu peço a Deus que isso não venha acontecer. Estoura uma guerra contra o Brasil, o nosso país. E o soldado que está aqui, ele vai para a fronteira. Tratar aquele soldado que são inimigo como amigo dele? Você acha que ele vai botar o fuzil dele nas costas? Ah, não, Jesus ama ele, eu vou lá falar com eles. Não, vem cá, deixa eu falar com você. Você é meu amigo, você vai tratar ele como inimigo? Não, mas você pode tirar a vida de alguém? Não, mas dentro da lei que você exerce no seu país, você pode sim. Você está ali para defender o seu país. Então, se o inimigo vem, larga, tira em cima dele mesmo. Tem que matar ele mesmo. Olha, pastor, você está mandando matar? Eu falei assim, peraí, amado. Entenda uma coisa. Se você tem uma guarda do seu país, não vai pegar, não. Eu agora vou botar uma arma na cintura. Quem falar que não é meu amigo, eu vou matar. O pastor disse que eu vou matar, que vai me matar. Não faça isso não, porque senão você vai para o inferno, primeiro do que ele. Então, há uma lei que nos cobre. A lei nacional que nos cobre é o nosso país. Você está defendendo a sua pátria. Então eu não posso tratar o meu inimigo como meu amigo. Se ele apareceu lá na fronteira, eu tenho que largar o laço em cima dele mesmo. Né? Mas, meu Deus, que coisa triste é essa? Mas dentro da lei, né? Dentro daquilo que o seu país te treinou, te instruiu, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai morrer. E detalhe, que para ele, você é inimigo dele. E ele, para você, é inimigo seu. Olha só, você está numa linha de fogo cruzado. Se você não mata, você morre. Então, amados, temos que tratar o nosso inimigo como nosso inimigo. E nós temos um ser que é chamado Satanás, que ele é o inimigo do ser humano. Você vê aí a pessoa, e tal, eu estou numa boa, estou tomando 4 ou 7 cervejas aí por dia, aí, numa boa, tem 2, 3 mulheres, eu estou bem pra caramba, esses caras ficam aí. Meu irmão, olha, o diabo está só cirandando ele para levar ele para o inferno. Então, uma boa é você estar com Jesus, uma boa é você saber o que Jesus tem para fazer na tua vida. Porque Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Então, amados, para assim respaldar aquilo que a nossa irmãzinha falou aqui no seu testemunho, né, nós temos que olhar bem para quem é o nosso amigo verdadeiro. Porque às vezes nós temos amigos que querem nos arrastar para o lado do inimigo, para levar para o lado do pecado, para o lado do mundo. Então a gente precisa abrir bem os nossos olhos. E quando a gente fala de amigo, quando a gente fala de coisa
né, maravilhosa, a gente está falando de amigo, você fala de momentos só alegres, né? Parece que você quando está perto de um amigo que ele vai te conduzir assim coisas boas, né? É tão precioso que você se sente assim, poxa, esse momento é muito legal, muito legal. Ontem eu fui realizar, eu estava até falando para o Diego, eu fui realizar um casamento lá em Rio das Ostras, né? E eu falei, rapaz, eu estou ficando chique. Saí lá do fundo do Saco, lá, morando aqui no bairro do Saco, aqui em Magé, para ir realizar casamento lá em Rio das Ostras. Quando eu chego em Rio das Ostras, que eu vou pegando a informação para chegar no salão de evento, quando eu paro em frente ao salão, uau, que isso? Uma coisa chique? Eu chego na recepção, o cara vem correndo para me receber e fala, vocês são os celebrantes da cerimônia? Sim. Senta aqui, por favor. Uma cadeira chique, eu sentei, parecia que eu ia até no chão, né? Eu falei, que legal. E sentei naquela recepção com luzes azuis, assim, aquela coisa bonita, né? Aquelas portas de vidro, aquelas coisas tudo muito linda. Aí vocês aguardem aqui, porque nós estamos arrumando o salão e não pode entrar lá. Uma coisa muito legal. Só que nesse período, né, que eu fui daqui para lá, a noiva, né, que pediu para a gente fazer o casamento dela, perguntou se a gente dava uma carona à prima dela para poder ela assistir o casamento. E a gente, não, com certeza demos uma carona. Mas você sabe aquela pessoa assim, extrovertida, aquela pessoa que fala e te faz você rir? Olha, é esse tipo de pessoa. E ela entra dentro do carro e fala assim, olha, eu não tenho amigos. Eu falei assim, mas como que você não tem amigos se você é uma pessoa tão extrovertida desse jeito? Ah, meus amigos nunca querem meu bem. Eu falei assim, a partir de hoje você já arrumou 4 amigos. Estava eu, meu filho, minha esposa e Mitali. Então você já arrumou 4 amigos hoje. Aí ela começou a rir, né? E contando, né, as coisas, fazendo a gente rir demais. Tremendo a viagem ontem. Mas, amados, então eu estava pensando, nós nos apresentamos para ela como um amigo dela que ela não tinha. E a Angélica, mais de que depressa, que ela não é boba, deu logo um abraço de tamanduá, né, aquele que aperta mesmo, né, e falou para ela, eu quero te convidar para você ir num retiro com a gente. Você aceita? Ela, eu aceito, eu preciso voltar para Jesus, que eu estou desviada. Aí ela falou assim, mas quanto é? Aí a Angélica falou assim, se você aceita o meu convite, você não vai pagar nada, eu estou fazendo um investimento na sua vida. Você quer ir? Ela, uau, de graça? Aí a Angélica, de graça, eu vou te levar. Aí ela, poxa, ela já começou a sentir que realmente tinha uns amigos por ali, já estava brotando uma amizade, né? Então, amados, e foi assim algo tremendo, por quê? Porque é desse jeito que Deus quer, né, tratar das nossas vidas. E depois eu estava lá sentado na mesa, aquelas mesas chique, as mesas assim, tudo com espelho. Não tinha uma mesa sem espelho. Até o pé da mesa tinha espelho. Imagine você num lugar chique. A cadeira que você sentava era de porcelana, de vidro. Eu falei, cara, que isso? Onde eu estou? Aí, os lustres, amado, cada mesa onde você sentava, aquele lustre que era maior do que esse púlpito aqui assim, aquele lustre descendo em cima da mesa. Eu falei, rapaz, que casamento é esse? Eu estou sonhando, né? E eu falei assim para a Mitália, minha sobrinha, você sonha com um lugar desse para você casar, não sonha? Ai, meu Deus, faz isso não, tio, não faz isso não. Isso aqui é demais, é um sonho. Mas, queridos, voltando aqui um pouquinho, né, para a gente começar aqui, que eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus. Jesus quer fazermos amigos mais íntimos deles nessa noite, amém? Ficou fraco. Jesus quer fazermos, né, da gente amigos mais íntimos dele nessa noite, amém? Glória a Deus, melhorou. E quando você faz, eu estava falando de bondade, da gente, né, chamar essa pessoa e puxar essa pessoa para perto. E eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 9.
que relata a história de uma pessoa. Aí, agora o soldado chegou ali, ó, o soldado passado, né, que agora já não é mais soldado. Eu estava aqui falando alguma coisa sobre o exército e eu precisava de um respaldo seu, cara. Eu só tinha você aqui como soldado, mas agora já foi. Aí, o que acontece, amados? Eu vou falar sobre a vida de uma pessoa que o histórico dessa pessoa foi um histórico bom, de uma boa amizade, de uma boa dádiva, de uma pessoa que se interessava pelas próximas. E só quem faz isso é o Senhor Jesus. Quem já abriu a sua Bíblia aí no livro de Atos? Atos capítulo 9, versículo 36. Versículo 36. O que diz aí, no subtexto aí? A ressurreição de Dorca. Você conhece essa mulher? Pergunta aí o seu irmão que está do teu lado. Você conhece Dorca? Nome meio estranho, né? A gente já viu falar tanto nome, mas Dorca? Eu tenho um colega que o apelido dele é Doca. Mas Dorca? Muito bem, vamos lá, vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita. O nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem e não demorasse em ver e ter conosco. Versículo 39. E Pedro atendeu e foi com eles. E tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas correram e chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fizeram, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, agora tem que virar aqui a página da minha Bíblia, orou e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Versículo 41. E ele, dando-lhes as mãos, levantou e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor Jesus. Pedro ficou em Jope por muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, só até aí esse texto. Amado, quem era essa pessoa chamada Tabita, né? Que, por traduzido, se chamava Dorcas, né? Um nome muito estranho, mas um nome tão estranho, né? Que ela poderia ser conhecida como uma pessoa má. Só o nome dela, né, poderia dar uma má índole a essa pessoa, por ter já um nome meio estranho. Ela poderia ter sido conhecida como uma pessoa muito ruim da sua parte. Mas, amado, não é isso que o texto nos revela. O texto nos revela que Dorca era uma pessoa muito conhecida, muito querida e muito amada, principalmente pelas viúvas daquele lugar. Por quê? Porque as viúvas foram correndo até a Pedro e mostrando a Pedro, quando Pedro entra naquela cidade, que os 2 homens foram lá chamar Pedro, porque sabia que Pedro poderia fazer alguma coisa. E quando Pedro entra naquela cidade, né, eu fico imaginando assim, né, quando eu estava lendo esse texto,
Ainda hoje eu estou no meu quarto, né, estudando mais a Bíblia, estudando esse texto, e eu estava pensando, como que a palavra de Deus ela é uma realidade. Quando Jesus partiu, Jesus deixou uma missão para os 12, e ainda falou para eles que obras grandes eles iriam fazer no nome de Jesus. E o que acontece, amado? Pedro talvez se lembra daquela palavra que Jesus talvez tempos atrás tinha falado para eles antes de partir do meio deles, antes de ser morto, antes de ser crucificado na cruz, né, por nossas vidas. Muito bem, mas voltando aqui para o texto, o que aconteceu? Essa mulher ficou doente e ela veio a falecer. E aqueles homens, né, ficaram tão tristes. E o pessoal daquela cidade que falaram, meu Deus, essa pessoa não pode morrer. Se é uma pessoa ruim, o pessoal fala assim, que Deus te leve, vai embora, né? Não, eu estou falando sério. Quando você ouve que alguém morreu que você nem conhece, e você fica assim, meu Deus, esse cara já fez tanto mal para os outros, eu não desejo mal para ninguém não. Né? Eu como pastor também não desejo mal para ninguém. Mas você fica assim, meu Deus, o cara morreu e não tem aquela tristeza. Como se uma pessoa tão querida se veio a falecer e deixa as outras pessoas tristes. Então, foi o caso da Dorca. E ela, né, ali doente, né, morre. E aquelas viúvas se sentem ali tão compadecidas pelaquela morte daquela mulher e começam a chorar. E quando aqueles homens vão lá, que descobriram que Pedro estava próximo deles ali, e foram lá e contaram o caso para Pedro, e Pedro vem com eles, e quando Pedro entra naquela cidade, as viúvas vão até Pedro chorando com as túnicas e com os vestidos que aquela mulher fazia para elas vestirem. Amado, imagine você está em casa e eu fico imaginando que esses vestidos não eram nem cobrados por Doca. Eu acho que ela fazia isso com prazer. Ela fazia de tanto carinho. Porque quando você compra alguma coisa, você está pagando por aquele objeto que você está adquirindo, não é verdade? Então, eu acredito que aquela mulher, ela presenteava essas outras mulheres com essas túnicas e com esses vestidos. E isso mostra um ato de amizade, de carinho e zelo pelo próximo. E sabe o que aconteceu, amado? Aquela cidade foi tomada de tristeza. E quando aquele momento que Pedro chega ali e é apresentado para ele, esses vestidos, essas túnicas, talvez o coração de Pedro se apertou mais ainda, porque talvez Pedro começou a entender e falar assim, poxa, essa pessoa era tão importante para esse povoado. Quantos aqui querem ser importante na vida de alguém? Levante a mão. Amado, feche os teus olhos. Eu não quero nem olhar para você. Quantos aqui quer ser importante na vida de alguém? Levanta as mãos. Glória a Deus. Você sabe por que eu estou falando isso, amado? Porque muitas das vezes nós se preocupamos com nós mesmos. E aonde está essa revelação de sermos amigos, de sermos pessoas que poderíamos ser usados por Deus para ajudar alguém? E a vida desta mulher era assim. E Pedro começa a sentir uma compaixão também pela vida daquela mulher, e ele começa a se sentir no direito de fazer alguma coisa, não por ele, mas no nome de Jesus. Pedro precisava de usar a autoridade que Jesus deixou para eles, e usar para ministrar sobre aquele corpo, sobre aquele cadáver. Talvez você está aqui, meu Deus, sair de casa para ouvir falar sobre morte? Mas, queridos, eu quero falar para você uma coisa, o autor da vida está aqui neste lugar, que é Jesus Cristo. Ele sim venceu a morte e ele está vivo à direita do Pai. Mas, amados, e Pedro, ele
entra nessa missão com uma responsabilidade grande. E eu acho interessante que Pedro, a primeira coisa que Pedro faz, quando apresentam a eles aquela túnica, e Pedro é gerado de uma fé tamanha que ele fala assim: eu vou pedir a vocês que saiam para fora e deixem eu aqui com o corpo. Quantos têm coragem de ir num velório falar assim: sai todo mundo e deixa eu aqui sozinho com esse cadáver? Quantos teriam coragem de fazer isso? Amigo que é amigo. Se você quer ajudar alguém, você tem que ser tomado dessa coragem. Um belo dia eu estava numa obra e eu me lembro que, acho que eu já até contei isso aqui, e de repente entra um rapazinho correndo, chorando, e quando ele entra chorando, e ele fala: minha mãe morreu, e eu conversava com ela assim às vezes, porque eu pedia para ela guardar algumas ferramentas, né, que eu trabalhava com obra, com o pastor Antônio. Inclusive eu estava fazendo a casa do pastor Antônio, foi a vizinha do pastor Antônio. E eu saí correndo, disparado da obra, e quando eu entro, o Eduardo também saiu correndo na minha frente, e de repente ele falou: socorre a minha mãe, que ela está morrendo. E a gente, desesperado, pegamos o defunto no colo. Eu e o Eduardo. Quando eu pego a pessoa, eu estou pensando que ela estava desmaiada. Eu sinto aquela parte assim já gelada nos meus braços. Eu falei assim: ela já morreu. E a parte de trás da roupa dela assim estava toda molhada, porque o calor do corpo foi se indo, ela foi e estava ficando gelada. E aí nisso correram na rua, apanharam um carro lá, veio uma vizinha que é enfermeira, falou assim: ó, já morreu. E eu estava com o defunto no colo. Eu nunca fiz isso. Mas, pela uma atitude de uma pessoa, e eu vou correndo e pego, e eles botam no carro e levam, né? Eu não tive, foi uma coisa, então eu nem tive tino de orar. Foi uma coisa assim que, muito rápido, né? Que ele socorre, e aquela coisa, e eu agora estou lendo o texto, estou lembrando. Mas o sentimento meu era de ajudar aquele jovem. Então eu quero falar uma coisa para você. Tem momentos nas nossas vidas que a gente vai ter que encarar a realidade da coisa. Tem momento que você não vai poder correr. Tem momento que você vai ter que encarar. E Pedro vai e manda todo mundo sair para fora, e ele fica ali sozinho. E naquele instante que ele fica ali sozinho, ele coloca o joelho no chão e começa a orar. A orar. E depois, né, ele virou-se para o corpo de Dorca, né, no versículo 40, fala sobre isso, e disse: Tabita, levanta-te. Ele mandou ela levantar, e os olhos se abriram. E ela viu logo quem estava do lado dela: Pedro. E Pedro pega ela pela mão e levanta. Amados, eu fico imaginando naquele momento um defunto que abre o olho perante uma pessoa que está sozinha. Ela tem que estar cheia da unção de Deus. Ela tem que estar cheia da graça de Deus. Que é a primeira coisa que ela vai fazer quando o defunto abre o olho, ela vai correr. Porque se ela não estiver cheia da graça de Deus, ela vai correr. Talvez ela vai gritar: o fantasma está voltando aí. Mas Pedro encara aquela realidade e dá a mão e puxa ela e coloca ela de pé. E dentro desse instante que Pedro coloca ela de pé, Pedro se preocupa só com uma coisa: eu preciso chamar as amigas dela. Olha o que diz o texto seguinte. No versículo 41. E ele, dando-lhe as mãos, levantou-a.
e chamando os santos, especialmente as viúvas. As mesmas viúvas que estavam chorando aos pés de Pedro, chorando pela vida daquela mulher. E naquele instante Pedro lembra de quem? Das amigas de Dorcas. E quando ela se levanta, que Pedro vai e chama os santos, e ele vai e chama primeiramente as amigas, eu fico imaginando que alegria no coração daquelas mulheres. Que alegria. Alegria de ver a sua companheira de volta. Alegria de saber que ela ia poder ter de novo um vestido lindo. Alegria de poder saber que ela ia poder ganhar de novo uma túnica. Ou até mais do que isso, a amizade daquela pessoa tão querida que esteve no meio deles. Amados, isso é muito importante para Deus, isso é muito importante para o nosso Senhor Jesus Cristo, que leva aquela mulher à ressurreição, ela ressuscita em meio a uma situação complicada. E amados, eu nunca vi ninguém ser ressuscitado. Já ouvi falar, né, já ouvi testemunho, mas assim de ver, eu nunca vi. Eu também nunca orei para um defunto, assim para levantar. Mas eu quero falar uma coisa. Eu imagino que naquele instante, aquele lugar se encheu-se da presença de Deus, de temor, ao mesmo tempo de alegria, ao mesmo tempo de celebrar, porque quem estava morto ressuscitou naquele momento. Amado, e quando a gente fala de ressurreição, há uma esperança da parte de Deus. Porque Jesus, quando morreu, ele ressuscita. Houve uma esperança para todos nós, amado. Jesus trouxe uma esperança para todos nós. O destino de nós todos era de ser condenados. Mas o Senhor Jesus trouxe a gente esse livre-arbítrio. Deus trouxe esse livre-arbítrio a todos nós, de escolhermos o que nós queremos escolher por nossas vidas, mas sabendo que a morte do Filho dele veio para trazer a felicidade. E Jesus, ele sempre vai ter uma palavra amiga. Eu estava em casa hoje, daqui a pouco meu telefone toca, e era um amigo. E ele me liga e fala comigo: pastor, o senhor está em casa? Eu falei: estou em casa. Acabei de chegar. Fui lá, voltei e já estou em casa. Cheguei. Ele virou para mim e falou assim: o senhor pode me dar 10 minutinhos da tua atenção? Eu falei assim: posso. Eu posso ir na tua casa? Eu falei: pode. Aí eu já fui logo preparando logo a leiteira para botar um café no fogo, que o tempo está pedindo, né? Um pretinho gostoso, quentinho, né? Um pimpinela, para ficar legal, né? Aquele café delicioso. Não estou fazendo propaganda de pó de café não, gente, que eu acho melhor. Nada de comprar esses cafés de folha torrada aí, que amarga mais do que você está gastando açúcar e está economizando, pensando que está economizando no preço do pó e está gastando açúcar. E se eu começar a revelar aqui algumas coisas, você vai ficar até meio espantado. Meu pai trabalhou no matadouro, meu pai disse que estorrava sangue de boi para misturar no pó de café. Às vezes a gente está pensando que está tomando café, tomando sangue de boi torrado aí. Então, o que acontece? Esse meu amigo chega lá em casa, e eu sento na mesa, né? Eu fiz uma mesa bem grande, botei assim para o lado de fora, aí sentei lá, eu falei assim: eu estou me sentindo como Jesus, fiz essa mesa aqui com os 12, né? Uma mesa bem grande. Aí coloquei para o lado de fora a mesa, estou lá sentado, e ele começou a conversar e me perguntando como é que foi a viagem, que eu fui lá para fazer o casamento, e eu tinha
apanhado o endereço com ele para poder chegar lá, e ele foi e tal. Pá. Aí ele falou, pastor, o que me traz aqui é meu filho. Eu falei assim, rapaz, seu filho, ele é meu filho. Um garoto que tem 14 anos de idade. O garoto não quer ir mais para a igreja. E ele falou para o filho dele assim, não, você vai na casa do seu amigo, da sua amiga que está fazendo o aniversário, mas você volta para poder ir para a igreja comigo. Ele falou assim, pai, eu não vou não. Eu não vou para a igreja contigo. Aí aquilo preocupou ele. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, não, eu vou numa igreja aqui dentro. Mas a preocupação dele é que ele está perdendo o controle sobre o filho dele. Porque o que o pai quer é que o filho esteja do lado dele. Teve um dia que a minha esposa virou para o meu filho pequeno, o Aleph, ele estava pequeno, e falou para ele assim, meu filho, quando você crescer, você quer parecer com quem? Aí ele, eu quero parecer com fulano de tal. Uma pessoa lá da igreja, até um líder muito querido. Aí aquilo deixou a Angélica preocupada. Aí a Angélica chegou para mim e falou assim, olha, quero conversar contigo. Eu falei, ih, lá vem bomba aí. O que foi, filha? Olha, eu tive conversando com Aleph, e Aleph falou que quando ele crescer ele quer ser parecido com fulano de tal. Tudo bem, tem nada a ver. Mas, para a idade dele, a preocupação minha é que ele queira parecer com você, quando ele crescer. Aí eu falei, deixa comigo. Aí encostei nele. Meu filho, pai, tá, puxa para lá, puxa para cá e tal, pá. Aí não falei nada que a Angélica tinha me falado. Quando é um belo dia, eu tá ali cheio de coisa, dando presente, puxando ele, vamos lá, vamos sair, vamos isso, vamos aquilo. Aí tá, rapaz, você é meu amigo, né, filho, e tal, vamos pescar e tal, pá. Aí quando foi um dia, filho, quando você crescer, você quer parecer com quem? Pai, eu quero parecer contigo. Eu falei, que bom, filho, eu estou muito feliz com isso. Aí eu cheguei em casa, a Angélica, ele disse que quer parecer comigo. Mas levou dias para me conquistá-lo. Porque a gente não pode perder. Aí o que aconteceu? Quando ele me fala, aí o pai dele, o menino fala para ele assim, eu não vou na igreja contigo. Aí ele foi e falou assim, mas filho, e ele já foi ficando quente. E o garoto com 14 anos de idade, se ele vai bater numa criança com 14 anos de idade, já dá para bater sem correr, já dá para bater sem uma vara, né? Já quer ser no tapa mesmo. Eu fui lhe afrontando. Aí antes ele falou assim, meu filho, mas por que você não vai na igreja? Aí ele falou assim, porque eu não quero, pai. E mais, pai, quero falar uma coisa para o senhor. Eu vou numa igreja ali dentro. O que o senhor prefere, pai? Que eu vou para uma boca de fumo ou que eu vou para uma igreja ali dentro? Assim mesmo. Ele disse que aí o sangue esquentou, rapaz. Aí ele disse que teve que pedir domínio ao Espírito Santo. Que ele ia pranchar o garoto. Aí foi na hora que ele me ligou. Quando ele me ligou, eu senti que a voz estava meio estranha no telefone. Eu falei, vem cá correndo. Aí eu virei para ele e falei assim, quando ele me falou isso, ele falou assim, pastor, e agora? O que eu respondo para ele? Aí nessa hora Deus tem que dar sabedoria. Dá vontade de você falar assim, pega um pedaço de pau, uma vassoura, dá vontade de você falar assim, né? Dá-lhe uma nas canelas dele e fala assim, quem te dá comida? Aí ele tem que responder. Aí se ele não responder, você dá-lhe outra mais em cima, acima das canelas, já dá nas coxas. Quem que paga as suas roupas? Dá vontade de ir falando isso, né? Mas eu fui e falei para ele assim, nós estamos num campo de batalha. E a idade do seu filho não é para você mais agir dessa forma. Chama ele para uma conversa quando você chegar em casa e você vai falar para ele a seguinte coisa. Fala assim, filho, tudo bem. Quando você liberou aquela palavra para mim, que se eu preferia que você estivesse numa outra igreja longe do Senhor, ou numa boca de fumo, eu quero te lembrar uma coisa. Eu, como servo de Deus, isso o pai falando para o filho. Isso eu estava instruindo ele, a ele falar.
Eu, como servo de Deus, eu quero falar para você que o que nossos pensamentos estão pensando, o diabo não pode saber, porque ele não é onisciente para conhecer os nossos pensamentos, nem onipotente. Só quem pode conhecer os nossos pensamentos é Deus. Agora, quando você libera uma palavra que você vai para uma boca de fumo, o diabo, ele já pegou essa palavra, porque ele trabalha em cima das ferramentas que você dá a ele. Aí você vai escorando ele, eu falando para ele. E sabe o que você abriu na sua vida? Uma porta para você ter sonho com um ser chamado diabo. Você sabe por que isso? Porque quem está lá na boca de fumo é o pai da mentira, Satanás, que fica enganando aqueles caras que estão lá. Quem está lá na boca de fumo é o Zé Pilintra, o malandrinho. E sabe o que vai acontecer contigo, com essa palavra que você liberou? Quando você entrar para o seu quarto, o papai está no quarto dele. Você vai estar lá sozinho, mas você liberou uma palavra. E sabe o que pode acontecer? A partir de agora, se papai não entra em cena por você, você vai ter sonho com demônios, você vai ser perturbado durante a noite, e você está rejeitando o que papai quer de bom para você. Então, filho, entre para o seu quarto, vai dormir que eu vou para o meu. Eu te garanto que daqui a pouco ele está na porta do seu quarto. Pai, deixa eu deitar no chão aí perto do senhor. Eu tenho 2 filhos, amado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Rapaz, ele olhou para mim e falou assim, pastor. Eu falei assim, rapaz, e se ele for na igreja e se eu voltar e se ele falar que não vai ficar dentro de casa, e se ele for para a igreja quando eu voltar, e eu perguntar, e aí filho, você ficou aí? Não, pai, eu fui para a igreja mesmo. Aí tá legal. Legal, filho. Aí eu dei uma outra estratégia a ele. Você vai entrar no quarto dele de noite, quando ele estiver dormindo. Você vai pegar o óleo ungido e você vai começar a ministrar sobre a vida dele. Ele vai acordar, ele vai levar um susto, porque ele vai sentir alguém tocando nele. Ele vai pensar que é o capeta. Aí você fala, não filho, eu estou orando por você, eu quero te proteger. Amado, se a gente não entra em ação, o diabo passa a pernada. E eu estou aqui orando por você, te ungindo com óleo. Aí ele vai, pastor, meu óleo ungido acabou, mas eu tenho aqui, vem cá. Eu fui lá na minha estante, tinha 3 vidros ainda de óleo ungido. Ele assim, toma, leva um. Você tem que quebrar os argumentos do seu filho, não com bufetões, e não com pernada e nem pedaço de pau, mas sim com palavras. Porque você não está mentindo para ele não, porque o diabo ele age em cima de palavras, amados. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Ele falou, pastor, eu estou mais até aliviado. Ele chegou lá em casa assim, pastor, eu tive que tomar até um calmante, porque eu já estava com vontade de pranchar o menino. Amados, e graças a Deus, Deus me deu esse momento de conversar com as pessoas e conseguir passar alguma coisa. Porque, amado, como servo de Deus, a gente tem que ter alguma coisa para passar para alguém, a gente não pode ter. E eu tão preocupado com isso. E ele sai lá de casa tão feliz, tomou aquele cafezinho quentinho, pilão que eu ainda fiz para ele, falei assim, eita pastor, que maravilha, né? Falei assim, bom demais. Eu falei assim, rapaz, e voltou para casa feliz da vida. Pastor, vou fazer isso quando chegar em casa. Falei assim, não adianta, amado. Se a gente não souber. Agora você, filho, que está aqui, que já entende alguma coisa, isso é verdade, tá, João Vitor? Isso é verdade. Não tenta falar para o seu pai, para a Célia aqui, ó, pai, eu quero ver ali como é que é o mundo ali, vou dar uma volta ali no baile ali, não faz isso não, meu irmão. Se você liberar essa palavra, o diabo, ó, e ele quer materializar essas coisas. Então, amados, quando você é amigo, você quer dar conselho, você quer puxar uma pessoa para perto. Você quer que essa pessoa se dê bem na vida.
E assim era a vida dessa mulher. Ela queria que as colegas dela se dessem bem, que andassem bonitas, de vestidos lindos, de túnicas. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, porque Jesus nos chamou para isso. E nessa noite, amado, para mim encerrar essa palavra, eu quero falar para você. Aonde estão os seus amigos? Aonde você tem procurado amizades? Quem são os seus verdadeiros amigos? Amigos da porta de bar? Amigo que desejando maldade para o outro? Isso é amigo. Isso é uma falsa amizade. Amigo é aquele que quer ver o bem do outro. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Saiba que Jesus tem coisas grandes para você. Saiba que Jesus, Ele quer te levar a você ser uma pessoa que tenha capricho, que tenha sentimento, que tenha desejo, né, de ver alguém sendo abençoado. Isso não é mal não, meu amado. Isso é bom demais. Porque quando você deseja isso, né, você vai ver os frutos disso lá na frente. Com certeza, eu vou colher frutos ainda dessa conversa de 10 minutos sentado naquela mesa tomando um cafezinho com meu amigo hoje. Com certeza. Você sabe por quê? Porque foi Deus que me deu aquelas palavras para me dar a ele ali naquele instante. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida eterna. E nós precisamos disso, dessa vida. E você que está aqui nessa noite, que ainda não se decidiu ainda a falar assim, meu Deus, eu preciso entregar então a minha vida a esse Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a esse amigo. Eu vou falar para você, você está fazendo a melhor coisa. Melhor coisa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava no auge da minha mocidade. No auge mesmo. Eu era um cara sortudo, jogava no bicho, ganhava, ganhei no terno da Loto. Era um cara sortudo. Mas só que eu tinha um amigo que não era amigo, era inimigo, ele levava tudo isso de volta. Eu falei, rapaz, eu não era para estar com dinheiro aqui. Mas o sacana, né? Desculpa da expressão, essa palavra, ele tomava tudo de volta. Isto é amigo? Amigo era meu pai e minha mãe que falava, sai dessa vida, filho. E eu me converti com 22 anos de idade. E eu me lembro que eu comecei a ter as coisas na minha vida. Com 22 anos de idade, eu já tinha dinheiro no banco, que dava para mim comprar um terreno, dava para mim comprar um carro. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade num laboratório, e eu estourava meu dinheiro todo, não fazia nada. Os amigos que eu tinha era só para gastar o que eu ganhava. Eu falei, não, isso não é amigo. Amigos estão na casa de Deus. Então a gente não perde nada com o Senhor. E tudo que eu pensava que eu estava desfrutando, né? Pensava que eu estava me divertindo, pelo contrário, eu estava me destruindo e pensando que eu estava bem. E hoje sim, eu posso me divertir. Hoje eu posso sim pegar a minha família, ir para uma praia, ficar com a minha família curtindo. Hoje eu posso sim pegar os meus filhos, botar no carro, ir para o shopping, né? Vamos lá, filho. Saímos esse dia para tomar um açaí na praça. Vamos, filho, vamos lá. Eu sei que o açaí, quando chegou, fomos para uma pizzaria. A pizzaria tinha uma música ao vivo lá. Não, vamos ficar aqui não. Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Inaugurar um shopping ali em Itaboraí. Vamos lá? Vamos lá comer aquele pesticozinho de pestículo. Como é que é o nome? Petisco. Isso, tá vendo? Não sei nem falar a palavra direito. Petisco de frango, né? Vamos lá.
Quando eu cheguei lá, aquele negócio tão gostoso assim na mesa, com refrigerante, meu filho já foi apanhando salada de fruta. Vai comendo, vai apanhando, filho, vai. Pai, eu não quero comer isso aí não, eu quero um lanche ali, um hambúrguer. Deu o cartão na mão dele, vai lá. Eu sei que ele sabe economizar, eu sei que ele sabe fazer. E ele é esperto. Ele foi, passou no McDonald's, passou lá no Habib's, passou no outro lá, e ele descobriu um tal de King não sei de que lá. King Lanche, sei lá, King Burger. Aí daqui a pouco eu venho ele e falei assim, e aí filho? Eu já comi o meu hambúrguer, já tomei o meu refrigerante, mas ganhei um cartão de graça para tomar refrigerante à vontade no King Burger. Toda hora ele levantava e ia lá pagava um copo de refrigerante. Toda hora eu falei assim, essa fonte não seca não, rapaz? Esperto, econômico. Ele não quer saber se está sentado na mesa com um grande nome lá, McDonald's. Não, ele quer saber de comer o hambúrguer dele lá e tomar o suco à vontade. Então, isso é curtir, isso é ter prazer na vida, né? Talvez você não pensa, mas você pega seus filhos e vai até ali na praça, vamos tomar um açaí? É 3 merréis, 5 merréis. Isso é bom demais, amado. Você está puxando o seu filho para perto, você está trazendo ele para se tornar um grande amigo seu. Amém? Glória a Deus. E eu estava falando para esse amigo, para encerrar, faltam 10 minutos para as 8, também tem que ir lá para Magé, pegar a ministração lá. E eu estava falando para ele assim, olha, até hoje eu entro no quarto e unjo a vida do meu filho Áquila, que tem 22 anos, vai fazer 22 anos o ano que vem, eu oro por eles. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos, ministrar, orar. Eu oro por ele. Aí eu estava falando para ele, eu fui sair com o carro, aí a luz do combustível acendeu. Aí ele virou para mim e falou assim, pai, toma meu cartão, bota combustível no carro. Eu olhei para o cartão dele assim, falei, rapaz, isso é bom demais, né? O filho entregar o cartão do banco na mão do papai? Tem dinheiro na conta, né? Ele tem, pai. Só que ele ia me dar o número da senha, aí tinha um pessoal que a gente tinha dado carona no carro. Eu falei, não filho, deixa isso tranquilo. Daqui a pouco, aí ele chegou lá fora, então faz o seguinte, pai, tem aqui um dinheiro aqui no meu bolso, toma aqui, bota esse gasolina no carro. É um ensinamento, é você puxar, é você ser amigo, é você ministrar. E eu quero falar uma coisa para vocês, para encerrar. Se Jesus não ministrar na nossa vida, na sua vida, na minha vida, o que devemos fazer, amado? É porque nós não queremos deixar que Ele ministre. Porque Jesus tem coisas boas para ministrar sobre nós. Amém? E eu quero falar para você nessa noite, se decida a estar do lado de Jesus. Queira viver esse Jesus. Queira ser apaixonado por Jesus. É o melhor amigo. Amém? Se coloque de pé, a gente vai estar orando. Glória a Deus. E eu quero já desde já agradecer a Célia por esse momento aqui. Pode ficar um pouquinho mais alto essa música? Precisar de um amigo. Feche os teus olhos. Pode encerrar e mas estou aqui para te ajudar. Sou teu amigo eterno. Isso é Jesus falando para você. Feche os teus olhos e fala para Ele, Jesus, eu quero ser teu amigo nessa noite. Eu quero me tornar mais próximo de Ti. Fala para Ele, abre teu coração para Ele.
Talvez você nunca teve um amigo que você pudesse compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades, mas o Senhor quer te dar um verdadeiro amigo. O nosso Deus, Ele quer nos dar o teu filho como um grande amigo. E nesta noite, amado, se você está aqui e você fala assim, olha, alguns tempos da minha vida eu andei tão distante, eu abandonei o caminho do meu amigo e ele não me abandona, eu tenho certeza disso, foi eu que abandonei. Eu preciso voltar a abraçar o meu amigo, a estar com ele, a viver com ele. Eu não quero ter amigos que não consigam me entender e só Jesus pode me entender. E como eu abandono ele? Eu falo para você, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre você essa graça da amizade da parte de Deus, para que você, amado, se apegue a Jesus e leve a tua vida com seriedade. E você que está aqui nessa noite, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus é o teu amigo, e Ele quer te tornar um amigo real nesta noite, um amigo que vai trazer mudança, um amigo que vai trazer um novo tempo de vida a você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, sai do teu lugar, renova. Fala, Jesus, eu não posso te abandonar. Jesus, eu não posso te largar. Jesus, eu não posso deixar os teus caminhos. Eu não vou encontrar felicidade em outro caminho se não for o teu, Jesus. Eu preciso desta paz na minha vida. Oh, Jesus. Aleluia. Não fique no teu lugar não, meu irmão. E se você tem se sentido fraco, você não tem conseguido atrair a presença desse Jesus, não fique no teu lugar não. Lembre daquilo que Jesus fez na tua vida como um amigo. Lembra daqueles momentos difíceis. O Senhor quer te renovar. O Senhor quer te mudar nesta noite. Deus quer trazer um renovo à tua vida. Deus quer te fortalecer. Ele não quer que o seu inimigo te arranque da presença dele, mas que ele faça com que você se mantenha, que você permaneça na presença dele. Abre os teus olhos nesta noite, os olhos do teu coração, e fala, Jesus, eu preciso da tua bondade sobre mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia! Aleluia! Senhor, nesta noite, Pai, eu quero declarar a tua graça, Pai, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui na frente. Senhor, essa palavra que tu revelaste ao meu coração nesta noite, Deus, eu peço, Senhor, que tu venha abrir os olhos dessas pessoas, Pai, que tu possa trazer um novo tempo, um tempo de renovo, um tempo de amizade nova contigo, aonde, Senhor, tu há de abrir os olhos espirituais para mostrar a realidade desse mundo, quem é verdadeiramente o nosso amigo. Pai, afasta o nosso inimigo, afasta Satanás para longe da nossa casa, para longe da nossa vida. Não deixe que ele venha tocar na nossa casa, na nossa família. Senhor, mas eu peço a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, traga nessa noite um sentimento, Senhor Jesus, de amizade novo a esses corações, Senhor. Eu declaro a tua graça, a tua unção da amizade sobre a vida dessas pessoas, Pai. Verdadeiro amigo que tu és, tu nunca vai nos abandonar, Senhor. Ainda que estivéssemos, Pai, passando, Pai, por um momento tão difícil, mas tu não nos abandonas, Senhor. Tu não abandonas, Senhor. Eu posso até errar, Senhor Jesus, como ser humano, mas tu não erra não, Senhor, porque tu és Deus.
Jesus, abençoa cada um aqui nesta noite. Senhor, debaixo desta palavra, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus aqui no nosso meio? Se alguém, eu quero estar orando por você. Duas adolescentes aqui, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus, né? Eu vejo aqui duas crianças, né? Entrando aí na adolescência. Mas eu quero falar para vocês uma coisa que Deus, ele